E os campeonatos europeus sub-20 começaram hoje em Tampere, na Finlândia, e dos 29 semi-adultos portugueses presentes, 10 já fizeram a sua estreia. Alô, sou o Rafa Balbán, bem-vindos ao vídeo resumo que te vai levar aquelas informações e pequeninos detalhes que ninguém liga sobre a prestação dos portugueses que estiveram hoje em ação nos europeus sub-20. E antes de avançar, só quero dizer-te que este vídeo tem o apoio de Atletismo Running e de Propódio, dois projetos absolutamente essenciais para o atletismo português e cujos links estão na descrição deste vídeo aqui em baixo. E peço também, claro, que deixes o teu like, compartilha com os teus amigos, familiares, inscreve-te no canal do Rafa Balbán se ainda não estás inscrito, para que este canal continue a crescer aqui na minha pequenina rua e também pelo mundo inteiro. E claro, o YouTube assim vai recomendar estes vídeos, estes resultados destes jovens a muito mais gente do que apenas à minha pequenina família. Então vamos lá. Hoje tivemos 10 portugueses em ação e, claro, o maior destaque foi para Tiago Jorge, que certamente recordou-se daquela frase feita durante a corrida: prova molhada é prova abençoada, e apurou-se para a final de forma sensacional. E digo isto porque normalmente quando as coisas começam devagarito, passito a passito, depois quando aquilo começa a apertar, torna-se complicado para os portugueses, porque parece que não têm aquela capacidade de mudança, o que não é assim tão verdade, olhando para Isaac Nader, Nuno Pereira e o José Carlos Pinto atualmente, mas há essa dificuldade, tem sentido, só que hoje o Tiago Jorge passou a 3-2 aos primeiros 1000 metros, esteve sempre bem posicionado, ali mais concentrado que sumo de tomate, respondeu ao ataque do espanhol, a faltar cerca de uma volta e meia, e a faltar 300 metros, passou inclusivamente o espanhol e liderou a sua eliminatória até praticamente ao fim, no último quilómetro a 2,34. 2,34. Fantástico. Qualificação direta para a final com 8,22,99. Já na outra eliminatória dos 3.000 metros tivemos outro português, Manuel dos Santos, que tem essa mudança louca de velocidade, só que hoje não estava lá. Sentiu bastante dificuldade e a 700 metros do final parece que algum adversário mandou cola para o chão, porque o rapaz parecia que tinha ficado colado ao tartan enquanto os outros fugiam, e a verdade é que dos 700 aos 300 metros houve ali adversários vários a colocar uma volta a 59 segundos 60 no máximo, e o Manuel continuou nos 65-66 e ficou irremediavelmente para trás, acabando com 8 minutos 28 segundos e 64 centésimos, bastante afastado dos lugares de qualificação. Mas quem conseguiu também a qualificação por repescagem de tempo foi Cristina Neves nos 400 metros barreiras, ao bater o seu recorde pessoal pela primeira vez abaixo de 1 minuto, 59 segundos e 88 centésimos, numa corrida em que eu vi muitos passinhos, vários ajustes para abordar as barreiras. Ela depois na entrevista diz que teve ajustes ali, 1 ou 2 barreiras, eu vi aí muito mais barreiras do que 1 ou 2, e isso que são boas notícias, já que significa que a Cristina Neves tem ainda muito espaço para melhoria. De manhã, agora vamos voltar para trás, de manhã Rui Serras alinhou na eliminatória dos 400 metros, entrou até bem posicionado, fez aquela segunda curva bastante boa, só que nos últimos 100 metros o corpo começou a contrair à medida que aqueles adversários iam passando, e ele acabou na 5ª posição da sua série com 48 segundos e 20 centésimos, 33º tempo da geral. Depois Ernesto Rodrigues e José Ribeiro estiveram nas eliminatórias de 100 metros. O Ernesto partiu bastante bem, só que depois, ao lado daqueles gigantes, sentiu ali, acho eu, a pressão, contraiu imenso e acabou com 10 segundos e 98 centésimos na 28ª posição geral. A sua eliminatória teve vento menos 1,1 metros por segundo. Já José Ribeiro, numa eliminatória com o vento a menos 2,4 metros por segundo, ficou muito afastado. Eu acho que o José Ribeiro acreditou no milagre. Nós, atletas, acreditamos em milagres, que o corpo não nos vai trair no dia D, depois de virmos de lesão, depois de estarmos lesionados. Só que hoje viu-se que o José Ribeiro ali até partiu bem com os outros, teve uma boa reação, mas ressentiu-se do problema contraído nos 200 metros dos nacionais sub-20
e não conseguiu lutar dignamente pela fase seguinte, que estava totalmente ao alcance de alguém que nos nacionais sub-20 nos 100 metros teve soberbo. 10,49. 10,49, nessa forma ele iria à final, eu acredito. Já durante a tarde, Nuno Cordeiro esteve logo na primeira série de 800 metros e com o primeiro de cada série a apurar-se diretamente, apenas o primeiro e depois os 4 melhores tempos, o Nuno Cordeiro assumiu a corrida para garantir que fosse rápida, passou a 54,4, só que depois o líder do ranking europeu do ano, no escalão sub-20, passou para a frente ali como se nada fosse, faltar 250 metros e o Nuno não conseguiu segui-lo e acabou por terminar em quarto na sua série com 1,50,82. Não houve repescagem por melhor tempo, ele foi o 21º na geral. Ao fim da jornada disputou-se a final direta dos 5.000 metros com a presença de Carolina Correia e de Lara Costa, e enquanto a Lara abandonou a corrida após 4 voltas, a Carolina Correia passou o primeiro quilómetro a 3,15, depois o ritmo acalmou. Eu acho que 3,15 foi ambicioso, mas se não fosse 3,15 ficava muito afastada de toda a gente, porque 3,15 também não dava para ir lá na frente. Depois o ritmo baixou, 3,19, 3,29, 3,31 e o último quilómetro ainda conseguiu reverter a tendência de baixa de ritmo, aumentou um pouquinho para passar ali uma turca, acho eu, e finalizou em 24ª, ali 16,59, mesmo abaixo dos 17 minutos. Durante praticamente todo o dia esteve em ação aquele que foi o primeiro português a entrar em ação nestes Europeus Sub-20, Denis Rabar, no primeiro dia de decathlon, e as primeiras 4 provas não demonstraram nem de perto nem de longe a qualidade, nem a dedicação, isso é que é mais importante, a dedicação que Denis tem com o atletismo. 11,83 aos 100 metros, 6,22 no salto em comprimento, 14,22 no peso, 1,82 m no salto em altura. Estava longe dos pontos a que ele é capaz. Ele corre para 11 poucos, ele salta quase 7 metros, ele lança mais de 15 metros no peso, tem 1,91 m no salto em altura. E talvez, eu sei que as últimas semanas têm sido muito difíceis para o Denis, ele já falou sobre isso. A época foi difícil, com um entorse na pista coberta, um entorse bastante grave. E depois destas primeiras 4 provas, ele não compareceu nos 400 metros. E eu envio daqui um grande abraço, muita força, e lembra-te, Denis, que as melhores vistas, os melhores sightseeings, não é na discoteca, não é na Estónia, estou a falar das mulheres lindíssimas que lá há, mas as melhores vistas são sempre no topo das montanhas mais difíceis de escalar e nas montanhas mais altas. Portanto, lembra-te sempre disso. E também vou lembrar que amanhã temos 7 portugueses em ação em Tampere, no dia em que o maior destaque da nossa comitiva, o super puto maravilha Pedro Afonso, estará nas eliminatórias dos 200 metros, e dou este destaque porque ele parte para essas eliminatórias na posição de líder do ranking europeu sub-20 do ano, o que é uma grande responsabilidade, e uma grande responsabilidade levará certamente uma resposta ainda mais grande, uma resposta maior. Eu estou confiante. Até amanhã.